Então é isso, semana que promete com os dados dos Estados Unidos, muitos dados para sair aí, fala de Jerome Powell inclusive, e a expectativa segue se ele vai baixar os juros, facilitar o dinheiro para a população ou não. Vai ligar a maquininha de imprimir dinheiro? Essa é a pergunta que não se cala. Então vamos entender aqui agora, fora as notícias, fora os dados que estão para sair aí essa semana, que podem realmente movimentar bastante os mercados, vamos entender nesse vídeo o que é que os gráficos estão falando para a gente, análise técnica, análise para os indicadores, análise price action e também análise de sentimento, para a gente fechar esse vídeo de hoje. Então não deixa de assistir até o final para você não perder a análise de sentimento, que eu sempre deixo para o final para a gente entender esses dados melhor. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Vamos ser objetivos e diretos aqui nesse vídeo de hoje. Bitcoin vem trabalhando aqui dentro de um canal, aqui é o gráfico diário, né? Um canal ascendente. E aí, Genaro, o que é isso? Esse tipo de formação do price action costuma romper para baixo. Por que eu estou dizendo costuma? Porque isso aqui não é uma ciência exata, eu não vou aqui bater o martelo para você, pagar uma de guru e dizer para vocês que ele vai subir, vai romper, ou vai romper para baixo, e blá blá blá. Esse oba-oba aí você deixa para os gurus. Aqui é análise gráfica séria, então a gente vai falar sobre as probabilidades. Então, esse padrão costuma romper para baixo. Vai romper? Não sei. Tem margem ainda para subir mais? Tem margem ainda para subir mais. Eu acredito, inclusive, que ele está indo em direção no topo desse canal. E é aí que vai ser um momento bem importante e bem decisivo, não só por esse price action, né? Mas também pelo indicador das NEMAs. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu trabalho e analiso os gráficos com esse indicador, essa ferramenta que eu desenvolvi. Inclusive, estamos ainda na promoção da Black Friday. Quem tiver a fim de aprender análise gráfica, análise de sentimento e ainda ter um ano de acesso ao indicador das NEMAs com preço que eu nunca coloquei antes, e só vai rolar uma vez no ano isso. Vou deixar o link aqui embaixo também para você participar dessa promoção. Então vamos lá. Aqui a gente tem também uma resistência muito importante pelas NEMAs. Primeiramente, né, as duas NEMAs centrais, essas duas médias da cor laranja, né? Eu chamo elas de NEMAs centrais, elas estão agora na cor laranja por conta da tendência de baixa ainda no diário. Vemos sim que temos padrões de alta surgindo em tempos gráficos menores. Aqui pela tabela já mostra isso, do 15 minutos até os 6 horas temos padrões de alta que estão empurrando o preço aí para essa movimentação de alta. E vamos chegar aqui breve em um ponto bem importante, a zona dos 96 mil dólares, 96 alto, né? 96.800 e... 97 mil dólares está aqui, ó, 97.055 é a primeira NEMA central e a segunda NEMA central está no 102.192. Então a gente tem aqui esse range que é muito importante que o preço, né, pelo indicador das NEMAs, consiga ultrapassar esse bloco aqui, essa zona, que vai aqui dos 97 ao 102. Então essa zona aqui mais importante, eu diria, para o preço romper e, né, em convicção. Além disso, temos também, né, linha de tendência de baixa para romper, que está aqui bem coerente, bem próxima, inclusive, desta zona aqui, ó, da NEMA central, da primeira NEMA central. Então, vamos retraçar aqui essa linha de tendência de baixa, eu tinha mostrado outras vezes, ela não está perto, ela está exatamente em cima. Vamos dar um zoom aqui para a gente entender isso melhor. Olha aqui, então a gente tem aqui esse traço da linha de tendência de baixa em cima da primeira NEMA central. Resistência, ponto de resistência aqui, chave, ponto de resistência muito importante. A gente precisa ficar atento aqui exatamente a esta zona aqui, ó. Uma zona muito importante para o preço, né? Uma resistência muito importante para o preço. Principalmente quando chegar aqui, a gente precisa dar uma olhada na análise de sentimento. Então, quando o preço chegar nessa zona, eu vou voltar aqui, trazer vídeo, trazer análise de sentimento, principalmente, para a gente entender o que está acontecendo quando o preço chegar nessa zona. Acredito muito que ele tende a ir buscar essa zona. A gente chegou a romper esse topo anterior aqui, o que é muito bom, bem que o candle diário não está, né, ainda lá trabalhando, voltou, recuou um pouco, mas rompemos aqui, chegamos a atingir os 94.590. Muito bom isso aí. Acredito que o preço pode continuar progredindo. Não dá para a gente se animar ainda enquanto não romper essa zona aqui, a linha de tendência de baixa e essa primeira NEMA central. A gente agora pode baixar o time frame aqui para a gente entender melhor os tempos gráficos menores, o que é que está acontecendo. Aqui já no gráfico de 4 horas, o price action, ou seja, o curto prazo, a gente pode ver que, né, mais claro essa zona que a gente tem, o preço tem para interagir aqui na região dos 96 mil dólares até os 97 mil dólares. Esse range aqui também está um range aqui no curtíssimo prazo, que eu acredito que o preço pode buscar interação, né,
tende a ir buscar interação. Claro que não vai de uma vez, não fica esperando aí um candle único, mas está recuando agora. Claro, normal. O preço vai fazer uma tendência, ele tende a fazer movimentações de alta e recuos, né, sempre respeitando os patamares dos fundos anteriores. Isso aí não impede com que ele vá continuar progredindo em direção a essa região. Então, é isso. A gente tem que entender que o preço está caminhando, apesar dessa correção estar iniciando aqui agora. Isso é curtíssimo prazo. A gente pode falar sobre isso aí na análise de sentimento. Por que essa correçãozinha está acontecendo agora? A gente também vai falar sobre ela, tem um motivo para isso estar acontecendo. Vamos lá, trazendo as NEMAs aqui no gráfico de 4 horas, isso aqui é uma divergência de alta. As duas NEMAs centrais estavam juntas, o padrão baixo, o claro de baixa, até que o preço rompeu, as duas começaram a se afastar aqui em direções diferentes. Essa aqui é uma divergência de alta, né? As duas NEMAs se afastando, as duas com a cor branca, o preço veio aqui, buscou interação uma vez, aí ficou retestando, trabalhando aqui nesse range, daqui começou a trabalhar acima das duas NEMAs centrais, o que é muito bom, e veio agora procurar interação com as NEMAs coloridas dentro de um padrão de alta. Normal que ele possa voltar aqui procurar interação mais uma vez com essas NEMAs centrais, para continuar aqui e buscar atacar essa zona aqui, essa região do topo desse canal, e também uma zona bem interessante que vai estar ali coerente com resistências importantes no gráfico diário. Então, vamos lá ver se o preço vai progredir para essa região. Eu acredito que tem tudo para isso acontecer. A gente também precisa ficar de olho aqui, ó, no S&P 500. Eu sei que a correlação de movimentação de alta do Bitcoin, que a gente espera que esteja a correlação positiva, não está tão positiva como a gente espera, que a gente gostaria, na verdade. Então, a gente vê o S&P 500 renovando máximas históricas e o Bitcoin não está mais tímido ali, trabalhando inclusive mais correções. Mas assim que o S&P 500 começa a corrigir, o Bitcoin sim acompanha as correções. Então, a correlação é uma correlação negativa, apenas focada ali nas movimentações corretivas. Isso é óbvio, né? Claro, porque não sabe que o Bitcoin e as criptomoedas estão categorizadas como ativo de risco. Então, o que a gente está vendo é uma aversão ao risco nesse exato momento. Todo mundo esperando se vai ter um afrouxamento quantitativo em pressão monetária, facilidade, baixar os juros, ou seja, o governo americano começar a fornecer mais dinheiro, facilitar o dinheiro, na verdade, essa seria a palavra, e aí com isso, a aversão ao risco tende a retornar. E é isso que se espera que aconteça para a gente ver o Bitcoin buscando renovar suas máximas históricas. Eu acredito, eu não posso me precipitar para falar o que vai acontecer daqui para frente, muito longe, né? Mas é claro que hoje o Bitcoin ainda está na zona complicada no gráfico diário. Depois que romper aquela zona lá que eu comentei, aí sim a gente começa a pensar em outros cenários, né? Mas enquanto ainda isso estiver acontecendo, ainda pessimista. Vamos lá. Aqui, ó, pontos importantes que eu quero trazer para vocês aqui no S&P 500. Divergência do RSI. Vamos lá. O S&P 500 vinha renovando máximas, fazendo topos, né? Renovando máximas, né? Fazendo topos mais altos, enquanto o RSI vinha fazendo topos mais baixos. Ou seja, a gente tem aqui uma divergência baixista. Esse tipo de divergência costuma mostrar um enfraquecimento na tendência. E isso também é coerente com o que a gente está vendo aqui nas NEMAs, né? Que essa divergência das NEMAs, o afastamento entre elas, quando elas estão juntas, mostra força na tendência. Quando elas começam a se separar assim, ó, isso aqui também é um sinal de enfraquecimento. A gente tem dois indicadores completamente diferentes, são as NEMAs e o RSI, mostrando que no diário do S&P 500 temos um enfraquecimento. Esse enfraquecimento vai se transformar em um padrão de baixa? Não sabemos. Precisamos acompanhar esses padrões. O que a gente está vendo aqui agora é que está trabalhando acima das duas NEMAs centrais, é um ponto positivo. Se perder, aí sim a gente já dobra a atenção, perder a segunda, a gente fica com a atenção triplicada, mais ainda, porque realmente pode estar iniciando um padrão de baixa no S&P 500 e isso pode fazer com que o Bitcoin corrija ainda mais. Então, vamos lá, vamos ter paciência e calma. Bitcoin tem zonas que ele precisa ultrapassar para a gente começar a se animar um pouco mais. Temos que ser pé no chão. Vamos agora para a análise de sentimento para a gente fechar esse vídeo aqui agora. Primeiramente, vamos começar aqui com o TRDR. Temos pontos bem interessantes para a gente observar aqui, pontos positivos da minha visão. Primeiro deles é que o Open Interest deu uma leve subida aqui, ou seja, pelo menos acompanhou o movimento que tivemos aqui de alta, e isso aqui me indica interesse pela movimentação de alta, né? Um ponto super positivo para o mercado nesse exato momento, né? Para o Bitcoin, pelo menos. E, sim, teve uma captação de liquidez, muitas compras a mercado, ou seja, o FOMO se instalando, muitas posições de venda que foram estopadas e liquidadas também. E outro ponto positivo que a gente tem aqui é o ratio, que caiu, ou seja, o ratio segue positivo, sim, mas agora ele está em 1,39.
Ele caiu de 2 para 1,39. O que é que isso significa? Que tivemos entradas de posições vendidas, entrada de posições de short. E isso é bom dentro de uma movimentação de alta, porque me faz acreditar que o preço pode continuar subindo para continuar buscando liquidar e estopar essas posições de short que estão entrando nesse exato momento. Então, é isso. Acredito que a zona que a gente tem que ter mais preocupação é lá em cima, na zona dos 96, 97, 98 até os 100, 102 mil dólares, zona que a gente tem que estar mais ligado o que vai acontecer aqui nessa análise de sentimento. Mas por enquanto eu ainda acredito que o preço pode continuar subindo, apesar da gente estar vendo essa pequena correção aqui agora. Esse aqui é o gráfico de 10 minutos, curtíssimo prazo aqui na análise de sentimento, a gente precisa estar atento a isso. E vamos agora para o CoinGlass, o mapa de liquidação de calor. E vamos aqui agora para CoinGlass, um mapa de liquidez de calor, que a gente também precisa estar muito atento e entender que movimentação é essa. Gráfico aqui, primeiramente, 24 horas, isso aqui é como se fosse uns 5 minutos. E o que a gente está vendo aqui é o quê? À medida que o preço foi subindo, tínhamos muitas posições para serem estopadas e liquidadas, uma zona de liquidez para ser captada, a zona de liquidez foi captada muito bem, com sucesso. E o que a gente está vendo aqui agora, nesse exato momento, é que ele meio que varreu. Não tem muito mais o que captar nesse exato momento aqui, ó. Temos algumas posições sim, mas o que está mais atrativo agora nesse exato momento é essa zona aqui embaixo, principalmente aqui, ó, nos 92.482. 65 milhões de dólares para serem estopados e liquidados. Acredito que o preço pode estar em busca dessa zona para aí depois voltar à movimentação de alta. Então vamos ficar atento a essa captação de liquidez aqui no curtíssimo prazo, gráfico de 5 minutos aqui. Então tentar ter esse bom senso, né, família? Vamos prolongar aqui um pouco mais aqui agora para entender essas zonas de captação de liquidez. O gráfico de 2 semanas é equivalente a a candles um pouco maiores, né? Então, olha, o que a gente vê aqui nesse exato momento, ainda temos zonas de liquidez a captar acima do preço, né? Claramente ainda se vê muitas posições para serem captadas. Aqui nas zonas dos 94.700 até a zona dos 95.600 temos aí bastantes dólares aí para serem captados de liquidez, né? Antes de, né, voltar a corrigir, porque pô, olha como está aqui embaixo, galera. Isso tem que ter preocupação e atenção, né? Muita atenção com isso. Isso aqui são posições de long e aqui são as zonas que elas podem ser estopadas e liquidadas assim que o preço, se o preço voltar a corrigir. Então, isso aqui é um ponto de atenção, isso aqui é zona de liquidez que está sendo formada nesse exato momento, à medida que o preço venha fazer essa movimentação de alta, as posições de long vão surgindo e as zonas de liquidez vão aparecendo. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Temos ainda bastante liquidez para captar aqui acima, nesse range aqui, porém abaixo está se formando uma zona muito grande de captação, a gente precisa também estar atento a isso. Então, galera, é isso. Se você ainda não me segue, me siga. Se não deixou o like, pô, tá de brincadeira, deixa o likezão, esmaga aí, brother, de graça, frisão, nem gasta o dedo. Então cola aí, deixa esse like aí, deixa um comentário também, vamos ajudar ao YouTube entender que isso aqui é um conteúdo de valor. Tamo junto, galera. Tamo junto demais. Até o próximo vídeo. Se tiver atualização aí, eu vou trazendo aqui. Abraço.